Olha, meus amigos, quando eu acho que eu já vi de tudo nessa vida, eu vou lá e me surpreendo, quebro a cara. Por quê? Porque isso é Brasil e aqui as coisas não funcionam da maneira que deveriam. Democracia relativa é isso, né? Bom, eu vou explicar para vocês o jogo sujo que o PT está fazendo. E vejam só, com apoio, quem diria, da oposição, de vários parlamentares da direita, ou que se dizem de direita. Bom, algo que eu venho falando aqui desde antes de 2022, na verdade, né? Falei muito durante a campanha de 22, mas falei antes também. Não se vota em partido. Muita gente repetia isso. Não, é só votar no partido do Bolsonaro, é só votar no PL. E aí o tempo foi passando, né? E a gente foi vendo que isso não é verdade, tá? Não é porque é do PL que significa ser de direita. Bom, ontem nós tivemos a prova cabal disso. Desde já, compartilhe muito esse vídeo, curta, deixe o seu like aí embaixo, não custa nada. E se for novo por aqui, já inscreva-se no canal, tá certo? Primeiro vamos entender o jogo sujo que o PT está fazendo nesse caso do Banco Master. É talvez o maior escândalo de fraude bancária ou do sistema financeiro da história do país. É algo que, como eu venho dizendo, é apenas a ponta do iceberg, tudo aquilo que a gente viu até agora. É isso aí, tudo aquilo que a gente já viu, né? Tanta gente envolvida, tantos órgãos, instituições, seguras públicas, ministros, juízes, políticos e por aí vai, é só a ponta do iceberg. Então, uma investigação para apontar, para expor ainda mais isso, né, ou para descobrir aí quem é que estava por trás de tudo, é inevitável. E é claro que algumas baixas vão acontecer, baixas lá do alto escalão, né? A gente já viu aí, já citou até alguns nomes, isso vai acontecer. Portanto, é impossível, principalmente em ano eleitoral, o PT querer dizer que é contra isso aí, ou negar a realidade, né? Dizer que não houve nada errado no Banco Master. Não tem como. Por quê? Porque o Lula, ele teve reuniões secretas com o Vorcaro, né? Tem ministro do Lula envolvido, tem ex-ministro do Lula que recebeu milhões do Banco Master, tem gente que apoia o Lula que recebeu dinheiro do Banco Master, enfim, o PT, novamente, para variar, está envolvido nessa até o pescoço. Então, eles têm que fazer um faz de conta. Bom, o deputado Carlos Jordi anunciou que já conseguiu aí mais de 280 assinaturas, quase 100 a mais do que o mínimo necessário para a instauração da CPMI, Comissão Mista de Inquérito, que vai apurar aí o escândalo, os desvios, a fraude, o roubo, né, do Banco Master. O que isso quer dizer? É uma CPMI, ela funciona entre Câmara e Senado. Quando há uma CPMI, a instauração ela é automática, portanto, independe da vontade do Alcolumbre, presidente do Senado e do Congresso, e independe da vontade do atual presidente da Câmara, que é Hugo Mota. Independe. Então, já vai acontecer a CPMI, tá? Bom, essas 280 assinaturas que a oposição conseguiu, não tem uma única assinatura do PT. Não tem. O PT em peso foi contra a instauração da CPMI. Por quê? Porque eles não querem investigar. Eles não querem investigar quem está nessa até o pescoço, que é o Lula e toda a sua turma. Não querem. Principalmente ano eleitoral. Isso não vai pegar bem para eles, né? Vai sujar. Mas, para não dizer que foram contra investigar a maior fraude bancária da história do Brasil, eles vieram com a historinha de abrir uma CPI. Vejam a diferença entre CPI e CPMI. As duas têm basicamente o mesmo instrumento, têm o mesmo objetivo e os mesmos poderes, né? A diferença é que uma CPI funciona apenas em uma das casas, ou Câmara ou Senado, tá? E a CPMI funciona com as duas, com membro das duas casas ao mesmo tempo. E a diferença principal é que CPI precisa de autorização do presidente da respectiva casa, seja Câmara ou Senado. CPMI independe dessa autorização. Então a CPMI, ela vai sair do papel, ela vai ser instaurada. A CPI não, a CPI vai depender da vontade de Hugo Mota, que já sinalizou que não vai abrir CPMI. Aliás, não vai abrir CPI, porque tem outras prioridades, segundo ele, né? Então o PT assinou a abertura da CPI justamente porque sabe que ela não vai sair do papel. Para que durante a campanha a gente não possa dizer a verdade sobre o PT, que eles não querem investigar a maior fraude bancária da história do Brasil. Porque a gente sabe, eles estão envolvidos nessa até o pescoço. Se eles quisessem investigar, estariam lá assinando a CPMI do INSS. A CPMI do Banco Master, né? O que é a mesma coisa. O Vorcaro parece que vai dar um depoimento lá na CPMI do INSS, porque
para variar, está envolvido nessa também. Mas vocês entenderam o que está acontecendo? Vocês entenderam o jogo sujo que o PT está fazendo? É isso aí. Eu peço que você compartilhe essa informação. Tente entender, eu sei que é complicado, simplifique isso, como eu fiz aqui, eu tentei ser o mais objetivo possível, e converse com as pessoas, passe essa informação adiante, sabe? Ou então manda o vídeo aqui, compartilha o link do meu vídeo, fala, assiste esse vídeo aqui, presta atenção no que esse cara está falando, olha o que o PT está tramando em ano de eleição, olha como essa gente age. Gente, nós precisamos, nem que seja uma pessoa por dia, por semana, por mês, mas a gente precisa convencer a população, mostrando a verdade. A gente precisa inventar, não precisa mentir. Para derrubar o PT, basta compartilhar a verdade. Acontece que a grande maioria das pessoas, né, a verdade não chega até elas, porque são influenciadas pela velha mídia ou porque elas não buscam informação. Estão muito ocupadas tentando sobreviver de assistencialismo, como o PT vem fazendo aí nas últimas décadas, né? Mas vamos lá, agora, continuando nessa seara de corrupção, PT corrupção, é quase um pleonasmo, né? Mas nessa do jogo sujo que o PT está fazendo, olha só. E agora, vamos lá, o grande ponto, com a ajuda da oposição. Olha só, Congresso aprova aumento para servidores do Senado e da Câmara e abre brecha para pagamentos acima do teto. Então houve um acordão, né? Houve aí a votação, e foi aprovado esse aumento para os servidores lá do Congresso, né? Cara, é um escárnio. O Brasil, que agora tem, sob a perspectiva lulopetista, 50 milhões de pessoas, ou um pouco mais do que isso, recebendo algum tipo de assistência do governo, está aprovando, quer dizer, se tem 50 milhões de pessoas recebendo auxílio do governo, quer dizer que a situação não está boa para o país, né? A gente está aprovando aumento de penduricalhos para essa gente que já ganha salários altíssimos. Nós estamos falando de 30, 40, 46 mil reais por mês. É mais do que a maioria dos brasileiros ganha no ano. E vão ter aumento. Isso aqui é uma vergonha, para dizer o mínimo. O mínimo. E sabe o que mais? A bancada do PL quase inteira votou a favor. Com raríssimas exceções. Eu posso citar algumas aqui de cabeça, né? O Nicolas, a Bia Kicis, o Sanderson, o Paulo Bilinski e alguns outros aí. Me perdoem, tá? Não vou lembrar, né? Tem outros aí, mas basicamente 85, quase 90% da bancada do PL votou a favor dessa medida aqui. Olha, vocês sabem que em 2022 eu fui candidato a deputado estadual, porque eu tenho uma grande pauta aqui em São Paulo, eu tenho várias na verdade, mas as principais educação, eu sou professor de formação, e segurança, é a área que eu trabalho, a área que eu atuo, né? Há 15 anos aqui já no estado. Então são as duas áreas que eu domino. E tem coisas que a gente não pode falar fora do período eleitoral, mas as minhas duas grandes bandeiras nessas duas áreas, né, são aspectos que eu gostaria de mudar aqui no estado de São Paulo, e é o deputado estadual que faz isso, que vocês não fazem ideia, né, do que as polícias passam aqui e que precisa mudar, e que até agora ninguém sequer expôs o caso. Mas esse ano eu pretendo expor na campanha, ainda que eu não seja candidato a deputado estadual. Mas esse foi o meu objetivo, ser deputado estadual para resolver essas duas grandes questões que nós temos aqui no estado de São Paulo. Mas vendo como a bancada do PL quase que inteira votou nessa questão aqui para ajudar o Lula, fez um acordo com o Lula em ano eleitoral, cara, eu tô revendo o meu conceito, eu tô pensando seriamente em partir para deputado federal. Se essa for a vontade de vocês, se eu tiver o apoio de vocês, é claro. Mas por que eu faço isso? Porque eu falo isso? Porque parece que tem gente que eu não sei, cara. Eu não, sinceramente, eu não sei, eu não entendo o que passa nessas pessoas. Sabe, na campanha tem uma pauta, se apresentam como tal, e chegam lá, fazem completamente o oposto. Eu queria entender, como deputados, eu não vou citar nomes aqui, tá? Pesquisa aí, cara. A maior parte dos deputados do PL votou a favor disso aqui. Os eleitores dessa gente, eles não vivem de assistencialismo. Eleitor de direita, né, não vive de assistencialismo, na sua grande maioria. São pessoas que trabalham, são pessoas que pagam a conta daqueles que vivem de assistencialismo. Eu estou falando aqui genericamente porque é a maioria, tá? No geral, melhor dizendo. Então, se essas pessoas não vivem de assistencialismo, por que esses deputados se preocupam em votar em uma pauta populista como essa?
Eu digo populista porque esse projeto aqui é um espelho do outro, que também foi aprovado, né? Câmara aprova medida provisória que cria o programa Gás do Povo com botijão gratuito para famílias de baixa renda. Uma coisa depende da outra, e essa outra coisa só foi aprovada por conta dessa aqui. Por isso que, aprovando aquela questão dos penduricalhos para os parlamentares, o Congresso estaria garantindo outro projeto do Lula. Esse aqui, ó, o principal em ano eleitoral, é um Bolsa Família 2. Gás do Povo. Nós vamos pagar para que dezenas de milhões de pessoas, ou de famílias, né, tenha gás de graça. De graça não, porque isso vai sair do nosso bolso, meu amigo. Não tem mágica, não tem almoço grátis, né? Dinheiro não dá em árvore. E em ano eleitoral, o que significa isso? É um projeto populista que vai trazer retorno político eleitoral para o PT. E agora com o apoio da oposição. Vocês estão entendendo qual é a minha bronca com essa gente? Vocês estão entendendo agora que não adianta votar em partido? Ah, não, é porque é do PL, eu vou votar nele. Esquece, cara. Não estou dizendo que o PL é um partido ruim, não estou dizendo que o PL está errado. Eu estou dizendo que não significa necessariamente estar do PL ser de direita. Estar comprometido com as causas que nos regem. Não significa. Vote em candidato. Pesquise o passado dele. Pesquise quem o cara é. Pesquise o que ele defende e sempre defendeu. As redes sociais estão aí para isso. Se você pesquisou a rede social do cara e não sabe o posicionamento dele lá em 2018, 2022, 2024, na campanha municipal, se não tem histórico, então esquece. Esse cara não merece o seu voto, né? Apenas quem tem um histórico é que merece a nossa confiança. E é claro, se esse histórico coincidir com o que você acredita, defende e propõe para o futuro do nosso país. Bom, o vídeo já está ficando extenso, né? Ao longo do dia, da semana, a gente vai trazendo mais informações. Compartilhe esse vídeo e inscreva-se se for novo por aqui. Muito obrigado, fiquem com Deus e até a próxima.